Minhas irmãs, meus irmãos, Teresina reclama há muito tempo uma galeria, um espaço adequado para que os artistas plásticos de Teresina possam fazer as suas exposições. Nós temos algumas casas muito bonitas, o Clube dos Diários, e temos a Palácio da Cultura, Casa da Cultura, que é maravilhosa, casa linda, com um acervo muito bonito, com tudo. O problema é que uma galeria exige mais, exige iluminação adequada, exige uma série de atributos que infelizmente não temos. Mas isso não vem ao caso agora. O que importa é que o Cícero Manuel está realizando na Casa da Cultura, na Praça Saraiva, uma belíssima exposição que é quase uma retrospectiva da carreira dele. São mais de 100 trabalhos. Aproveite esse final de semana e vai dar uma espiada nessa exposição que vale a pena. Confiram. Minhas irmãs, meus irmãos, há uma geração em Teresina, uma excelente geração de artistas plásticos que vem produzindo o que há de melhor em matéria, em termos de arte, aqui no Piauí. É uma geração que tem, além do Cícero Manuel, o Gabriel Arcanjo, o Amaral, o Ostiano, a Fátima Campos, entre outros. E o Cícero Manuel é um dos mais constantes. O Cícero, além de estar permanentemente buscando novas técnicas, novos caminhos, ele tem sempre uma exposição pronta, ele tem sempre uma exposição em algum espaço público de Teresina ou privado. E ele agora está com a exposição aqui na Casa da Cultura, aqui na Praça Saraiva. E você que está em casa, aproveite, vem conhecer essa casa que é linda e ver a exposição do Cícero, que é extraordinária. Cícero, como é que nasceu a ideia dessa exposição? Essa exposição é um pouco da minha trajetória de artista que começou na década de 80. Exatamente em 1984, assim que eu entrei no curso de letras, né? Então, os desenhos vão da década de 80 até 2017. As pinturas elas foram feitas em 2017 até 2018. É uma exposição com mais de 120 obras, uma exposição que entra todas as minhas fases, né, como as igrejas, que é uma fase que eu passei no início da minha carreira, trabalhando quase 4 anos, a exaustão. Entra tipos urbanos, entra traços urbanos. E esta exposição, eu acabei de percorrer toda a exposição, belíssima. Vocês têm tudo, um pouco de tudo. Para quem gosta de desenho efetivamente, para quem gosta do figurativismo, tem os desenhos que o Cícero fez, inclusive desenhos minimalistas feitos com lápis, desenhos feitos com aqueles elementos quase que infantis, como se fosse alguém que estivesse aprendendo a desenhar. Essa inquietação, Cícero, de estar sempre buscando novos caminhos, notadamente quando você foca Teresina, o seu universo, a figura humana te impressiona muito, você observa muito as pessoas no dia a dia? Verdade, isso aí é uma coisa muito pertinente no meu trabalho e ela me acompanha, né, durante toda a minha trajetória. Embora alguns trabalhos que pareçam ser abstratos, que não são abstratos, que eu sempre penso alguma coisa da realidade, a figura humana aparece. E quando ela aparece meio que expressionista, né? Ela aparece com dor, aparece com meio que... Não tem aquela alegria, não. É uma figura meio que para baixo, meio pesada. Exatamente. Isso é deliberado, Isso é porque são as coisas que acontecem no meu dia a dia, as coisas que eu vou visualizando, vendo, vou sentindo e vou guardando como um repertório na minha cabeça. Alguns críticos, o Ferreira Goulart, o Afonso Romano de Santana, afirmou que uma das características da arte moderna é justamente você jogar qualquer coisa, pega um pouco de cocô de elefante e põe no chão em cima e diz que é uma instalação e é um objeto de arte. Ele diz o seguinte: quem faz artes plásticas precisa encontrar o vocabulário adequado para fazer artes plásticas. Então, se o camarada pinta e desenha, ele precisa dos elementos que caracterizam a pintura, a tinta, o pincel, a espátula, e precisa dos elementos que caracterizam o desenho, que qualquer menino em idade escolar sabe o que é. A sua obra é contemporânea sem o apelo, esse apelo gracioso de vou colar aqui uma tampa de garrafa, porque isso é moderno. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de arte, né, que é a arte chamada arte contemporânea.
Mas eu gosto de trabalhar com pintura e desenho, né? E os temas que são contemporâneos, que são do meu momento, do meu tempo, eu sempre procuro colocá-los nas minhas obras, né? Tanto é que as pessoas sentem isso e percebem isso, porque eu acho que quando você coloca esses temas, você coloca essas questões que são no seu dia a dia, que são pertinentes, são importantes, ou usa os símbolos, né, para representar essas questões, né, como eu uso muito, a obra permanece. Bom, a exposição está aqui, vai ficar até o dia 11, é isso? A exposição fica até o dia 11 de maio. Vamos nós passear pela exposição do Cício, ok? Vamos lá. Você tem aqui essas duas primeiras telas que são da fase das igrejas. O Cício trabalhou isso durante muito tempo, utilizando as cores cruas, né? Depois você vem aqui e já encontra uma fase muito menos, com o desenho menos prevalente e com as cores mais suaves. E essa coisa também, Cício, da cor. Você tem consciência de que, de repente, eu quero dar mais ênfase a uma cor, eu quero diluir um pouco mais. Como é esse processo, Cício? Sim, isso é normal no meu trabalho como artista, né? Às vezes eu trabalho com cores mais quentes, né? Que são o vermelho, o azul, o amarelo, que são as primárias. E outras vezes eu gosto de procurar a cor. Veja que esse quadro, você olha, mas o que tem aí? Bom, pare, veja que na própria cor você tem os elementos que compõem a estrutura do quadro, não é isso? Sim, sim. As imagens estão lá muito sutis, mas tem imagem aí, sim. Tem. Basta você... O mais interessante é o seguinte, porque a minha obra é uma obra que eu deixo que as pessoas que estão, espectador, quem está vendo, façam a sua leitura. Olha, no mesmo tom, essa série aqui, que vem de lá, deve ser uns 10 quadros aproximadamente, eles têm alguma coisa em comum. A figura não é bem delineada, deliberadamente a figura fica meio que escondida e as cores são suaves. Aqui tem um painel que eu gosto muito. Esse painel retrata, de certa forma, o universo principalmente do desenhista Cícero. Você tem desde expressões lá em cima que lembram o Naif. Olha lá, embaixador, lá em cima, lembra alguma coisa do Naif, e você vai descendo até chegar a um surrealismo absoluto como esse trabalho aqui, Cício, é fantástico, não é? É um trabalho fortíssimo. Agreguei nessa exposição aqui na Casa de Cultura as pinturas em acrílico sobre tela e os desenhos que são de fases e anos diferentes da minha carreira. Distinto na carreira, né? Exatamente. Você olha, você vê um trabalho desse aqui, embaixador, por favor, eu faço questão que você mostre isso aqui com um detalhe. Você olha isso aqui e olha que você não vê muita relação entre uma coisa e outra, mas o Cício vê, ele sabe por que saiu dali para cá ou por que saiu daqui para lá. Aqui, mais uma vez, aparece a figura da igreja, muito marcante. Você tem um desenho minimalista aqui, olha, esse desenho pequeno que é todo beleza, é um desenho de uma riqueza. Olha isso aqui, são trabalhos muito bem elaborados do ponto de vista técnico, sutis, quase poéticos. E aqui você já tem uma quase brincadeira, eu chamaria isso aqui, se o Cício não ficar aborrecido, uma fase lúdica. Se eu estiver falando bobagem, Cício, você pode me corrigir. Mas de forma alguma, eu acho que tem toda a razão. É uma fase lúdica, como se eu estivesse brincando com o giz de aquele, não é? O giz de cera sobre um papel telado. Embora para conseguir ser feito, é preciso saber usar o papel, claro. Mas realmente é um momento livre da minha carreira, que não está preso a nada, que eu deixei fluir, que eu deixei acontecer. Isso aqui é um passeio. Por favor, você precisa vir, conferir. É um passeio. Bom, aqui o Cício joga os elementos que basta você olhar para saber do que ele está falando, né? O Brasil hoje é um revólver na mão e um morto no chão, né? A rima é intencional. Não é assim, a rima é intencional. A figura humana permanece aqui. Olha que essa figura humana é de uma expressividade incrível. Você vê, embora o cidadão esteja, ou a figura humana esteja com a boca fechada, os olhos traduzem toda a realidade, tudo que está acontecendo no entorno. Olha, tá? Tem Cícero para todo gosto. Vamos dar um pulo aqui. Aqui, Cícero, é óleo sobre tela ou é tinta acrílica? Tinta acrílica, não é? Sobre tela. Essas igrejas são belíssimas. O Cícero joga um monte de elementos aqui dentro de um conjunto mínimo, mantendo o equilíbrio. Particularmente achei esse trabalho muito bonito. Já foi, inclusive, vendido. Esse trabalho é lindo de viver. A primeira impressão que eu tive quando eu olhei
Não foi de um jarro, Cícero. Eu tive a impressão de uma figura humana, uma coisa surrealista, uma figura humana aqui, um paletó, e do pescoço saindo as flores. Depois eu fui ver que era um jarro mesmo, um jarro, uma leitura. Ó, a primeira leitura que me ocorreu foi essa aqui, olha. Natureza morta aqui tem muito, é um tema que o Cícero gosta, é recorrente na obra dele, é muito presente, né, com flores, a beleza. Eu gosto de trabalhos em que você diz muito com o mínimo, não é? Eu gosto muito desse efeito aqui, está vendo? O Cícero utiliza talvez a figura de um cacto aqui, alguma coisa parecida, e com 2 ou 3 pinceladas e uns tons ele consegue resolver bem a tela inteira. Esse espaço aqui também está muito significativo. Esse conjunto aqui tem unidade. Vocês estão vendo que as telas têm alguma semelhança, ou nos tons, ou nas figuras humanas, né? Ou nas figuras do modo geral. Aqui. Então, é uma exposição que é uma viagem que o Cícero fez, utilizando momentos distintos da carreira dele, ou fazendo releitura de fases que você já trabalhou antes, não é verdade? É verdade. Coisas que você já fez anteriormente e, de repente, você está refazendo, incorporando outras técnicas, outros elementos figurativos e tal. Eu gosto muito dessa tela, a combinação de cores, o jogo de cores, as figuras delineadas aqui e tal. Bom, o convite está feito. Vem à Casa da Cultura e leva um quadro do Cícero para casa. Pessoal, você está ganhando quanto para fazer isso? Não precisa, porque eu tenho um monte de quadros do Cícero que eu comprei. Eu comprei, então, diga aí publicamente, comprou, diga. Comprou. É isso, comprou, né? Então, eu gosto do trabalho do Cícero e, para mim, é o meu trabalho divulgar a cultura do Piauí e divulgar os que fazem bem. Cícero faz bem.